Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal de estudos sobre direito médico e biodireito. Meu nome é Dalmo Branquinho, sou advogado, farmacêutico, bioquímico e professor. É um grande prazer tê-los aqui e, mais uma vez, eu reitero o meu convite. Peço que vocês se inscrevam no canal e que ativem as notificações. E também, se gostarem do vídeo, curtam, deem um like, é muito importante para o nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre perícia médica. Acompanhe. Bom, a perícia médica ela tem extrema relevância numa ação indenizatória por erro médico. Essa perícia médica é quem vai dar o rumo, o fundamento para que o juiz decida. O juiz que não tem conhecimento técnico sobre medicina, mesmo que se assim tivesse, mesmo que ele tivesse graduado em medicina, que ele fosse médico, ele não poderia prescindir dos conhecimentos de um perito e da fundamentação técnica desse perito para que ele pudesse decidir. Nas ações de erro médico, a perícia médica não é uma faculdade, mas ela é obrigatória. Inclusive no artigo 156 do Código de Processo Civil, tem a seguinte dicção: o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Então, nós não estamos falando de faculdade, mas sim da obrigatoriedade de se ter uma perícia para que ele possa se embasar nos fundamentos dessa perícia para tomar uma decisão. E o erro médico, aqui nós temos, nesse parágrafo abaixo, nós temos alguns tópicos, alguns procedimentos, alguns atos que são também abrangidos pela nomenclatura de erro médico, como um tratamento cirúrgico ou clínico mal sucedido, como opções equivocadas, insucessos que possam causar dano estético, dano moral, dano físico. E é relevante que se guarde a relação o nexo de causalidade com a conduta adotada. E também não podemos nos esquecer da culpa, as três modalidades de culpa, que são negligência, imprudência e imperícia. Então, os conceitos de erro médico são vários. Eu coloquei aqui nesse slide para que vocês possam acompanhar com mais facilidade, mas eu coloquei até em negrito o falso juízo, o engano, incorreção, inexatidão da realidade ou ainda um ato que traga consequências em razão de uma decisão desacertada. No final, na linha final, nós temos que a ocorrência concomitante de dano, nexo causal e culpa, essa ocorrência ela é essencial para a caracterização. Então, por se tratar de uma ação de erro médico, uma ação que traz ali questões técnicas e questões da bioética, questões de regulamentação do próprio conselho ou da própria ANS, dependendo do caso, nós temos discussões profundas sobre vários ângulos que nos importam, mas obviamente que o principal deles é o erro médico, que pode causar dano, que pode ser um dano estético, físico, ou pode até causar a morte do paciente. Então é uma situação bastante delicada e que nós vamos tentar colocar aqui como na perícia, como a perícia resolveria este assunto. Em primeiro lugar, a perícia ela deve ser determinada pelo juiz. No momento em que ele indica um perito, no tribunal eles têm as listas das pessoas cadastradas, dos profissionais cadastrados, peritos, e o juiz então escolhe um deles e manda intimar. E para isso ele faz o contato, o pessoal do cartório faz o contato e o perito pode excusar-se, ele pode declinar desta indicação e dizer não quero por razões de foro íntimo ou mesmo razões
que não são necessárias ser invocadas, ele não precisa fundamentar. O perito sendo nomeado e aceitando esta incumbência, ele passa a ser um auxiliar do juízo, né? Então ele vai sim atuar de forma a dar subsídios para que o juiz possa decidir, possa ter uma decisão correta e absolutamente imparcial. A prova pericial numa ação de erro médico, ela deve ser contundente, porque nós estamos falando de fundamentos para que o juiz tome a sua decisão. E como que ficaria então? O juiz determina a nomeação, o perito aceita e aí ele já abre prazo para que as partes elaborem quesitos e também nomeiem os assistentes técnicos. A formulação de quesitos, ela que vai indicar, né, aquilo que as partes querem que o perito responda. As partes, com os quesitos, elas já estão imaginando como serão as respostas do perito e se essas respostas o beneficiarão ou não, né? Por isso que nós temos que avaliar isso de maneira muito cuidadosa, né? O autor ou o réu nessa ação tem que ter muita cautela no momento da elaboração do quesito, porque ele obterá ali uma resposta. E então é fundamental entender que resposta será essa para que não venha uma resposta que seja um revés, né, para essa parte. Esse prazo, tem até no nosso slide, né, que esse prazo dado de 15 dias para que as partes nomeiem o assistente técnico e também juntem os quesitos, não é peremptório, está na jurisprudência, já é solidificada nesse sentido. Isso pode ser juntado até mesmo no início, né, até o início dos trabalhos periciais. Então, depois que esses quesitos são formulados e juntados ao processo, entregues ao perito, o perito vai fazer o seu laudo. Ele elabora o laudo, faz a fundamentação, responde aos quesitos e conclui. Aí, nesse momento, ele não que ele tome partido, mas ele entende já, pelos comentários, já é possível se entender o que ele concluiu e de que forma ele já manifestou o seu fundamento. E aí as partes terão prazo também dado pelo juiz para se manifestar em relação a esse laudo. Em algumas situações será necessária uma diligência ou serão necessários quesitos que são suplementares, quesitos que surgem depois do próprio laudo e as partes podem solicitar, requerer ao juiz e a juntada desses quesitos suplementares, quesitos que visam, obviamente, suplementar ou completar aqueles que já foram juntados. O próprio juiz pode fazer isso. O próprio juiz pode entender que ali faltaram quesitos, ou mesmo já de pronto ele pode já pedir que o juiz, que o perito responda àqueles quesitos do juízo, né? Então, depois de tudo isso, com o laudo, aí nós vamos passar para a próxima etapa, né, da manifestação e que nós vamos falar logo em seguida. Só aqui, como tem no slide, um comentário sobre o assistente técnico. O assistente técnico tem que ter conhecimento técnico, científico suficiente para isso. Eu nunca tive uma ação de erro médico em que eu não trabalhasse com um assistente técnico. E esse assistente técnico é médico. E normalmente é um médico que está já... que tem afinidade com assistência técnica, porque ele também pode ser perito.
né? Ele não pode, obviamente, atuar como perito e assistente técnico ao mesmo tempo. E em algumas situações ele pode se considerar suspeito ou impedido, vai depender do caso concreto, mas ele pode sim ser assistente técnico, né? E o assistente técnico conhece então, né, todo esse caminho que deve ser percorrido. E o importante é que ele realmente tenha conhecimento técnico. Eu entendo que qualquer médico, a partir do momento em que colou o grau, em que começou a atuar, ele é médico, né? Porque nós temos a impressão, né, de entender que o médico ginecologista, só ele pode fazer procedimentos ginecológicos, né? E na verdade o médico, quando já se forma, ele não tem um exame como nós temos na OAB, uma prova da OAB, e que nós nos formamos bacharéis e depois, sendo aprovado neste exame, é que nós seremos advogados. Nós não temos habilitação para advogar antes disso. O médico não, a partir do momento em que ele colou o grau, ele é médico. Ele pode realizar qualquer procedimento, desde que o faça com diligência, com cautela e saiba o que está fazendo, né? Então é muito importante. Mas hoje as especialidades elas estão se aprofundando e cada dia mais tendo uma especialidade maior em relação ao assunto, né? Nós já temos hoje ortopedistas que são especialistas em ombro, ortopedistas que são especialistas em tornozelos e assim, né? A especialidade vai se aprofundando. Antes de falar sobre a perícia direta, só falar sobre essa conclusão, né? Tendo o laudo já pronto, as partes vão se manifestar e depois tudo isso volta para o juiz. Uma das partes pode, entendendo que o laudo não foi satisfatório para a tese que essa parte defende, ela pode, inclusive, por meio do assistente técnico, elaborar um laudo divergente, né? Um laudo que tem fundamentos totalmente diferentes daqueles utilizados pelo perito, né? Então, depois volta tudo isso para o juiz, para que o juiz decida. Um comentário sobre a perícia direta e indireta é que a perícia direta é realizada no periciando, no sujeito. Se não é possível, infelizmente, pela morte desta pessoa, que era o paciente, ou por uma questão de incapacidade, ou até mesmo por impossibilidade dessa pessoa, às vezes ela está no exterior, uma situação já também operacional, né? Não seria possível. Então, resta aí a perícia indireta. O perito analisa documentos, analisa o prontuário médico, analisa todos os exames, tudo que foi realizado para emitir o seu parecer em relação a isso. Depois, já voltando às manifestações do laudo, as partes têm que ser intimadas, elas também têm 15 dias, né, para oferecer essa manifestação e podem impugnar o laudo. Como eu disse, pode haver a impugnação e também pode haver até mesmo a elaboração de um laudo divergente. E isso acontece, em muitas situações acontece, né? Depois de tudo isso, depois de o laudo ter sido já elaborado, concluído, todos os quesitos suplementares já respondidos, todas as questões de diligências ainda que foram colocadas no processo já foram resolvidas também, aí o juiz vai interpretar, né? Aí a interpretação do laudo, ela faz parte de um dos pontos mais importantes no processo. E não é só a interpretação do laudo. O juiz também interpreta as outras provas, né? Senão seria só mesmo uma perícia médica, não teria um processo em que se seguem todos os ritos, né? É natural que ele também interprete tudo que está no processo. Ele avalia a perícia, mas também avalia o prontuário. Óbvio, avalia o prontuário
como leigo, né? Mas avalia as provas, avalia tudo que está colocado no processo, né? Por que isso é importante? Porque o juiz pode decidir de forma contrária ao laudo. Nós sempre dizemos que um laudo bem fundamentado, um laudo com uma conclusão da qual não se suspeite, ele vai ter 90% de chance de o juiz acatá-lo e decidir nesse sentido. Mas existe a possibilidade de o juiz julgar em desacordo com esse laudo pericial. Mas para isso, ele tem que se fundamentar em um outro laudo ou então em dados equivalentes a este laudo. Ele tem que demonstrar que ele não segue o laudo, que ele contraria o laudo, né, que a opinião do laudo não é aquela que ele entende e entende estar dissonante esse laudo das provas do processo. Nesse caso, ele pode sim julgar em desacordo, mas é bom repisar esse ponto. Ele pode julgar em desacordo com o laudo desde que ele tenha fundamentos relevantes para isso. E os fundamentos são literatura médica e também talvez uma outra perícia ou um outro resultado técnico e que realmente demonstre ali que aquelas provas do processo elas estão até mesmo se sobressaindo em relação ao próprio laudo pericial, tá certo? E assim o juiz se manifesta. Nós vamos ainda falar sobre perícia médica, porque nós vamos ter uma aula, como eu digo aula pelo hábito, né, que eu falo isso pela faculdade, mas aqui não é uma aula, é um encontro que eu espero que vocês estejam também aqui para discutir, debater. Então eu vou dizer assim, o nosso próximo encontro, não no nosso próximo, mas em encontros próximos nós vamos ter um tempo maior para falar sobre o processo de erro médico, como que ele, do início ao fim, desde a petição inicial até o julgamento. E aí nós vamos voltar a falar sobre perícia médica, tá certo? Então, por hoje nós encerramos esse assunto, mas mais uma vez eu gostaria de solicitar a vocês que se inscrevam no canal e que façam os comentários, que enviem as sugestões, as críticas, que coloquem as suas dúvidas, que eu terei o maior prazer em respondê-los. Se vocês gostaram, curtam e façam a ativação da notificação para que vocês estejam sempre atualizados, tá certo, pessoal? Nos vemos em breve. Muito obrigado, um forte abraço.